Boa tarde, gente. Vamos começar mais um webinar da Datamine agora. Bom, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o DataBlast, nossa ferramenta para perfuração e desmonte de minas a céu aberto. O tema vai ser sobre os métodos de criação de temporização e as análises que a gente tem disponíveis no módulo Initiation do DataBlast. Para quem não me conhece, meu nome é Mona Lisa, eu sou engenheira trainee do time OP, das minas, voltado para as minas a céu aberto, e no final dessa apresentação eu vou deixar o meu e-mail, caso vocês queiram mais informações, tirar dúvidas, tá bom? Então, vamos seguir. A agenda para hoje é essa daqui, tá, gente? A gente vai começar com uma introdução, onde eu vou apresentar para vocês as soluções da Datamine e onde o DataBlast está localizado nessas soluções. Daí a gente vai ver quais são os objetivos. Então, o que eu quero que vocês saiam sabendo desse webinar? Qual que é o objetivo desse webinar? A gente vai ver onde está o módulo Initiation dentro de todo o fluxo de trabalho do DataBlast. Hoje eu vou passar mais rapidamente por esse fluxo de trabalho. No primeiro webinar eu detalhei mais, então está disponível nas nossas plataformas, quem quiser assistir. Hoje eu vou focar mesmo na parte de temporização. Daí a gente vai falar rapidamente sobre temporização de furos e detonadores não elétricos e eletrônicos, tá? Que são os exemplos que a gente vai fazer hoje, para todo mundo ficar nivelado e entender quando eu for para o DataBlast. Feito essa parte de teoria, rapidinho, a gente vai para o DataBlast em si, fazer a nossa demonstração, vamos criar as temporizações juntos, e por fim, a gente conclui, tá bom? Então, começando aqui pela cadeia de soluções da Datamine. A Datamine, as nossas soluções cobrem toda a cadeia de um projeto mineral, tá, gente? Desde lá da exploração, passando pela geologia, recurso e reserva, soluções voltadas a minas a céu aberto, subterrâneas, as operações em si, ali, os softwares do dia a dia, e o DataBlast é um deles, até soluções para cadeia de suprimentos. Então, como vocês podem ver na setinha, o DataBlast está em dois lugares. Ele está em soluções a céu aberto, porque ele é uma solução voltada apenas para minas a céu aberto. Falando de perfuração e desmonte, para subterrânea a gente tem o Aegis, tá? Então, são dois softwares diferentes. E o DataBlast também se enquadra como um software operacional, do dia a dia mesmo, onde as pessoas vão estar ali criando malha, fazendo os desmontes, então ele tem uma ligação direta com a operação. Bom, os objetivos. Nossos objetivos, então, são criar diferentes cenários de temporização, utilizando tanto os detonadores não elétricos quanto os eletrônicos, conhecer um pouco, feito esses cenários, como eu analiso se esse cenário tem o resultado que eu quero. Então, a gente vai ver todas as análises disponíveis no DataBlast e, por fim, a gente vai fazer essa simulação de escolher um cenário para ser autorizado e executado no campo, tá? Então, esses são os nossos 3 principais objetivos hoje. Agora, aquele mesmo esqueminha que a gente viu, só que hoje a gente foca aqui, ó, apenas nesse módulo Initiation. Então, o nosso carregamento, vocês vão ver que está feito, o nosso desenho de malha, e hoje a gente foca mesmo aqui no finalzinho desse esquema, tá? Na temporização. É isso aqui que a gente vai fazer hoje, que é um tema bem extenso, inclusive. Bom, então, vamos agora rapidamente pensar um pouquinho sobre temporização. Quando a gente planeja, né, desde o início um desmonte, a gente está querendo desmontar a bancada, a gente está falando aqui de fragmentação, a gente está falando de transformar o maciço rochoso, a rocha, em uma pilha para ser carregada. E para a gente atingir esse objetivo e chegar na fragmentação, vibração, evitar diluição, todas essas questões que a gente precisa, a gente tem 3 pontos que são importantes aqui. A interação entre ondas,
a geração de ondas reflexivas ou ondas de tração, porque a gente sabe que a rocha resiste menos a essas forças de tração, e uma expansão gasosa. Só que tudo isso tem que acontecer em um tempo muito certo. Então, eu tenho que ter uma onda gerada depois da outra, em sequência da outra, de forma que elas interajam no tempo certo de resposta daquela rocha para gerar uma fragmentação que eu quero, para gerar uma expansão gasosa que eu quero, porque se eu gero trinca grande demais, eu estou deixando meu ar escapar, não estou fragmentando bem. Se as minhas trincas não são geradas efetivamente, eu não consigo fragmentar. Então, todas essas questões, elas são muito minuciosas e dependem, obviamente, também da carga dos furos, né, de tópicos anteriores, mas esse tempo da rocha, tempo de resposta da rocha, o tempo que a gente vai colocar entre a geração dessas ondas, ele é muito importante para aspectos como os que eu falei. Fragmentação, né? A gente sabe o quanto a fragmentação é importante, vibração, dependendo da região, é muito importante, mandatório, né? Dependendo você, é uma questão de operar ou não operar, você respeitar aquela vibração, de segurança, então eu não quero muitas cargas sendo detonadas ao mesmo tempo, e é uma forma, a gente vai ver, até de evitar diluição, tá? A gente vai ver isso, vai ser bem legal quando a gente estiver na demonstração. Então, dito isso sobre a temporização, agora eu gostaria de passar rapidamente pelos exemplos que a gente vai fazer. A gente vai fazer um exemplo com o detonador não elétrico e um com o detonador eletrônico, certo? Ok, então, eu fiz aqui um esqueminha de um carregamento padrão. A gente vai ver que tem muitas minúcias e as formas que esse esquema que os furos foram carregados no Data Blast, a gente vai ver. Mas isso aqui eu fiz um esqueminha geral, só para a gente se localizar, tá? Então, aqui eu tenho meu furo, eu tenho o tampão, a carga explosiva, e aqui no fundo eu tenho o primer, que nesse caso é a combinação do booster e do detonador. Ou seja, essa cápsulazinha aqui, eu quero que vocês entendam como essa cápsulazinha em preto aqui, tá bom? E no caso do detonador não elétrico, a gente vai ver, ele tá aqui em cima, pretinho também. Mas antes eu só queria localizar vocês mesmo de onde tá a diferença aqui, tá? Dito isso, vou passar aqui pelas diferenças. Por que eu quero falar essa diferença? Porque lá na hora de fazer a amarração, essas duas amarrações, elas vão ser muito diferentes, simplesmente porque cada um desses detonadores atua de formas diferentes, tá? Então, vamos começar aqui pelo não elétrico. Como que é um detonador não elétrico? Começa aqui, ele tem um tubo de choque, que aqui está em rosa e no meu desenho está em azulzinho, então eu tenho meu tubo de choque aqui chegando até o início aqui da espoleta, tá? Esse tubo de choque, quando ele queima até o final, ele gera essa faísca, e essa faísca, ela inicia a minha substância retardante, tá? Essa substância demora um tempo para ser totalmente queimada e ela vai iniciar o meu explosivo primário, secundário, o booster vai ter aquela explosão violenta e toda a minha carga explosiva vai ser iniciada. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa carga, essa substância retardante. Então, por exemplo, um detonador não elétrico de 17 milissegundos, o que é isso? É um detonador que tem uma substância que demora 17 milissegundos para queimar por inteiro, tá? E aí, a gente, nesse caso aqui de cima, a gente entra em uma divisão. A gente tem os detonadores não elétricos de fundo, do furo e da superfície. Hoje a gente vai trabalhar com a temporização na superfície, tá? Então, a gente vai se atentar a essa parte aqui. Por quê? Porque tudo que está dentro do furo já foi feito no módulo Charge, que daria um outro webinar, porque também é um assunto extenso, tá? Então, a principal diferença, eu acredito que são os tempos. Então, quando a gente fala de fundo de furo, a gente tem tempos como são maiores, 400 milissegundos, 350, 450, tá? E os da superfície, ali 17 milissegundos, 25, 42. Qual que é a diferença entre esses dois, falando aqui desse esqueminha?
é a substância que está aqui dentro, tá? Então, de um para o outro, eu mudo a substância. E qual que é a diferença para os detonadores de superfície com tempos diferentes? É simplesmente a quantidade. Então, de um detonador de 17 milissegundos para 25, eu mudo a quantidade e eu tenho um tempo maior ou menor, tá? Quais são as questões do detonador não elétrico? Bom, primeiramente, a gente, por ser, né, padronizado, eu tenho a substância, eu tenho a quantidade de substância, eu tenho valores fixos no mercado. Então, eu tenho 17, 25, 42. Não necessariamente o tempo de resposta da minha rocha é algum desses tempos. Então, eu fico restrito a escolher um tempo mais próximo, tá? E outro problema é que pode haver algumas variações. Então, ele pode detonar um pouquinho antes, um pouquinho depois. E a gente não quer isso, né? A gente quer ter o controle do que está acontecendo. Então, ele tem essas desvantagens. Mas, como tudo na vida, né? Ele é mais barato. E essa é a vantagem dele. Ele é muito mais barato se comparado ao detonador eletrônico, principalmente aqui no Brasil, tá? Então, rapidamente agora, o detonador eletrônico, por outro lado, como o próprio nome diz, ele é eletrônico. Então, ele tem aqui os cabos, tem um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, o tempo é eletronicamente armazenado. Então, esse detonador, ele tem uma ID, ele tem a identidade dele. Então, vamos supor, esse é o detonador Mona, e o detonador Mona vai ter tantos milissegundos. Então, esse número, ele pode variar, de acordo com a especificação do detonador, claro, em qualquer valor que você quiser. Então, se o tempo da sua rocha é de, deixa eu ver um que não tem, 19 milissegundos, você consegue colocar diferente do não elétrico, tá? E aí a gente vai ver que não tem mais esse conceito de superfície, fundo de furo. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer os dois exemplos. Vocês vão ver as diferenças. Mas eu queria mesmo deixar claro por que vai ter essa diferença. Aí eu não finalizei, mas tem o tempo, né? Então, quando dá o tempo, ele também gera a faísca, tem um fusível aqui, e mesmo esquema. Detona o explosivo primário, secundário, que vai desmontar o restante, iniciar o restante do furo. Então, vamos fazer esses dois exemplos, e eu só queria que vocês, quando chegar lá, entendam por que eu vou amarrar de um jeito ou de outro, tá bom? Então, agora vamos lá para o Data Blast. Então, vamos aqui. Gente, a gente vai usar o mesmo fogo que a gente criou no primeiro webinar, que é esse daqui. Eu tenho meus furos de produção e a minha linha de pré-corte aqui atrás, tá? Então, esse fogo, ele já tá aqui. Vocês podem ver que os furinhos estão vermelhinhos, eles já estão com carga. E aqui a gente, não sei se vocês lembram, mas passando rapidinho, a gente tem aqui as nossas pastinhas, né? Então, a gente está aqui em webinar, região A, bancada -10, falando desse bloco aqui. A gente construiu o nosso fogo dentro desse bloco. Então, tá tudo categorizado bonitinho. Vocês vão ver que já tem aqui criados os carregamentos. Eu dei um nome bem padrão, tá? Para ficar bem claro, mas geralmente cada lugar tem... Aqui vem uma data, material, isso tem outros padrões. Eu que fiz bem para ficar bem intuitivo. Então, tem o carregamento de produção e pré-corte e aqui também alguns exemplos de temporização já feitos, mas a gente também vai criar juntos, tá? Vai criar exemplos juntos. Então, beleza, gente. É isso que a gente tem pronto. E agora, antes da gente passar para a temporização, como eu disse para vocês, eu queria só mostrar como esses furos estão carregados, porque tá, né, estritamente, diretamente relacionado com temporizar, que a gente tá, uma relação muito próxima entre o explosivo que está dentro do furo e o que a gente está temporizando. Então, beleza. Vamos dar uma olhada no nosso carregamento. Vale lembrar que, para criar os nossos carregamentos e a nossa temporização, aqui nessa parte Product Maintenance, a gente tem todos os produtos da nossa mina, nesse caso imaginária, cadastrados. Então, a gente pode cadastrar
booster, cordel detonante, iniciador não elétrico, eletrônico, book explosive, encartuchado. Então, tudo está cadastrado aqui. Tudo que eu uso na minha mina está cadastrado aqui. Quando eu vou para a configuração aqui da minha base de dados, eu consigo criar padrões de carregamento. Então, é assim que os meus furos estão carregados. Eu consigo criar esses padrões tanto para detonadores não elétricos quanto para os eletrônicos, tá? E ainda consigo criar padrões para produção, por exemplo, e pré-corte, tá? Que foi o que foi feito aqui. E ainda a gente consegue diferenciar carregamento para furos secos, para furos molhados, ou furos que a gente tirou a água, mas que possivelmente estão com as paredes úmidas ainda. Então, assim, gente, a gente consegue customizar muito essa parte de carregamento, tá? E o Data Blast automaticamente ele entende isso, então ele entende quais furos tem água, quais furos não tem, e pega esses padrões que a gente cria e já aplica aos furos, tá? Então, aqui foi a forma que a gente carregou, vocês podem ver que é diferente, por exemplo, aqui no pré-corte, a gente está usando explosivo primário e o tamponamento é ar, porque a gente não quer a expansão gasosa, né? A gente não quer que fragmente, a gente quer só criar o corte. No primer aqui, por exemplo, a gente não precisa de booster, porque o encartuchado já é mais sensível, então a gente está usando só um det cord, por exemplo, no tempo zero, porque a gente quer que a linha de pré-corte seja instantaneamente desmontada. Então, estou dando esse exemplo aqui para vocês, só para vocês verem que isso aqui é completamente customizável e é daqui que vem a maneira com que os nossos furos estão carregados, tá? Então, esses padrões foram criados, baseados nos diferentes tipos de carregamento, de furos, e a gente aplicou lá a nossa malha. Então, passando rapidinho, só para clarear essa questão de carregamento, nossos furos estão todos já devidamente carregados. Tá? Ok. Então, vamos começar. Tá? Primeiro, eu achei que vai ficar mais claro para você se a gente fizer da seguinte maneira. Primeiro, eu fiz aqui um exemplo de temporização com detonador não elétrico. Vou mostrar para vocês, vou mostrar alguns elementos. Depois a gente cria juntos um outro padrão, que a gente vai ter dois exemplos diferentes. Feito isso, a gente dá uma olhadinha nas análises, tá? Que estão aqui. E depois que vocês já estiverem familiarizados com as análises, a gente faz o eletrônico. Por quê? Porque aí, quando eu fizer os exemplos, a gente já consegue analisar ao mesmo tempo. Então, a sequência vai ser essa, tá? E eu não falei antes, mas a gente já está aqui, ó, no módulo Initiation, tá? O primeiro webinar a gente estava passando aqui pelo design e pelo drill. Eu já mudei aqui, a gente está no módulo Initiation. Então, vamos entender aqui rapidinho esse exemplo. Eu fiz esse exemplo em V aqui, tá? Então, a gente está desmontando aqui como essas linhas, no corte dessas linhas. Mas antes de vir para cá, vamos entender o que é que está acontecendo aqui nessa lateral. A gente tem, né? A gente inicia o desmonte, a gente não está perto do desmonte, a gente não pode ficar perto. Então, ele é iniciado um pouco distante. E é por isso que aqui eu tenho meu initiation point, onde o desmonte inicia de fato, tá bom? E para eu fazer essa organização, eu criei aqui furos fake, pontos, vamos chamar de pontos fake, pontos de mentira, que são esses dummy holes. Então, vocês podem ver que esses asteriscozinhos aqui, eles são apenas pontos de mentira, tem outro aqui, para eu guiar essa linha. Quando que esses dummy holes são úteis também? Quando, por exemplo, eu tenho alguma irregularidade na minha face, onde eu não tenho um dos furos. Então, supondo que, né, eu tenho aqui uma irregularidade e esse furo, ele não existe. Mas eu não posso simplesmente
temporizar ligando deste para este, depois esse para esse para esse, porque ia virar uma bagunça. Então, eu tenho que manter um furo imaginário, por mais que nada vá desmontar aqui, eu tenho que pôr esse furo fake apenas para a sequência continuar fazendo sentido e o desmonte ser todo regular e bonitinho, tá bom? Então, ó, já aprendemos que a gente aplica onde começa o desmonte, aprendemos aqui sobre esses dummy holes, que a gente vai usar também, e aí, se a gente aproximar aqui, ó, vocês podem ver que aqui na superfície, eu tô ligando com 25 milissegundos, estão vendo? E aqui na linha horizontal da frente, tá? Na primeira linha, e aqui nas diagonais com 100 milissegundos. Como eu disse para vocês, são exemplos, tá? Esses valores que a gente vai usar são de exemplos, isso vem de um estudo, a gente também pode criar cenários para, né, que é o que a gente vai fazer hoje, mas foram esses os utilizados. E se vocês perceberem aqui, ó, tá diferente deste furinho para esse, que esse é o primeiro, né, tá aqui no tempo 0, tem uma diferença para os dois lados. Por que isso? Por que tem esse 42 milissegundos deste furo para esse e esse 25? Porque a gente quer evitar que esses dois furos, por exemplo, detonem juntos, depois esses dois furos. Então, isso aqui é uma forma de gerar tempos diferentes e, né, seguir aqui sem ter uma carga, uma carga alta por instante, que é uma das análises que a gente vai fazer. Só para clarear aqui, então, que monte de número que é esse, né, que vocês devem estar se perguntando, vamos entender aqui. Então, espero que vocês já tenham entendido que os números que estão aqui nas linhazinhas são os delays. Então, nesse caso, lembram aquele tempo retardante, aquela substância retardante? Essa daqui, de superfície, está demorando 42 milissegundos. Eu não mostrei para vocês, mas os furos, o detonador não elétrico do fundo dos furos, se a gente, né, olhasse lá nos padrões de carregamento, ele é de 250 milissegundos, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Estou vindo aqui com o meu lead inline, tá? Tubo de choque, tempo 0. Instantaneamente, quando eu iniciei o desmonte, ele iniciou aqui o meu detonador de superfície. O detonador começou de superfície, iniciou aqui o do fundo do furo e depois de 250 milissegundos, ele também desmontou, tá? Que é aí que, de fato, começa a movimentar a bancada. O furo desmonta, de fato, quando o detonador do fundo do furo queima, tá? Então, esses números são isso. O de cima é o delay da superfície, é o tempo do detonador da superfície, e o de baixo do fundo do furo. O pré-split está todo 0. Lembra que a gente falou? Que eu falei que ele detona todo instantaneamente no tempo 0? Que a gente quer, né, essa fissura antes dos furos de produção começarem? Então, é por isso, eles são ligados com cordel detonante, que queima muito rápido, que a gente chama de instantâneo até, e tudo aqui está saindo no tempo 0, tanto na superfície quanto no fundo dos furos, porque está tudo ligado com cordéis detonantes, tá? Então, gente, queria mostrar esse exemplo para agora a gente ser tudo mais familiar para vocês quando a gente for criar o nosso juntos. Esse aqui eu fiz em formato de V, e o exemplo que a gente vai criar juntos, a gente vai fazer aqui na diagonal. E vocês vão ver como é rápido ter diferentes cenários, viu? Então, primeiro de tudo, já estou no módulo Initiation. Vou clicar aqui dentro da minha pastinha que engloba tudo relacionado a esse desmonte e vou adicionar uma nova Initiation Pattern, tá? Uma nova malha de temporização. Ela vai se chamar temporização 3, né? Aqui eu fiz 2 exemplos. Opa, esse nome eu já usei, devo ter feito algum exemplo com esse nome. Vou colocar um webinar aqui.
Então, ó, vou parar de ver, salvar aqui, e vou parar de ver essa malha exemplo que eu criei. Então, fomos aqui para a nossa malha nova que está vazia. Se vocês virem aqui, ó, tem 0 furos. Vou adicionar a ela os furos que eu quero temporizar. Então, coloquei aqui, ativo os furos de produção em pré-split. Vou selecionar todos eles e adicionar a essa malha de temporização, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que eu quero temporizar todos esses furos. Quando eu adicionar e salvar, vocês vão ver que de 0, ele foi para 201 furos. Então, eu vou deixar só ele visível e estão aqui os furos que eu quero temporizar. Lembrando que o primeiro exemplo a gente vai fazer com detonadores não elétricos, tá? Então, ó, ele está até me avisando aqui, ó, ainda precisa fazer a temporização. Você adicionou os furos, mas não tem temporização. E é isso que essa exclamaçãozinha aqui também nos fala, tá? Então, ela avisa pra gente que essa malha não está pronta. Então, ok. Vamos fazer aqui junto um exemplo um pouquinho diferente daquele que a gente viu anteriormente. Eu vou adicionar alguns dummy rows aqui para a gente deixar organizadinha e real, né, a nossa temporização. Vou definir que o ponto inicial, o initiation point, é aqui. Então, ele vai me colocar essa bandeirinha. Nada me impede, tá, gente, de já colocar o initiation point direto em um furo aqui. Mas dessa forma aqui, a gente está considerando o lead line, que é muito comum de ser amarrado dessa forma. Então, a gente vai colocar ele, né, ligando ao primeiro furo de pré-split e ao primeiro furo de produção aqui, tá? E ele tem, lembrando que ele tem 0 milissegundos, então instantaneamente vai chegar em ambos os furos, tá? Para adicionar, vocês estão vendo essa janelinha? Toda vez que eu crio uma malha nova de temporização, essa janelinha abre para mim. E aqui eu consigo selecionar os produtos que eu quero usar. Então, aqui, ó, pega lá da minha base de dados todos os produtos que eu tenho. E se eu quero adicionar algum produto aqui à minha lista, eu posso só segurar e soltar ele aqui dentro, tá? E eu também posso deletar. Vamos supor que eu não estou usando mais um dos produtos aqui. Eu posso remover ele da minha lista. Então, os produtos que estão aqui são os que a gente vai usar aqui agora, tá? Mas esses botões são customizáveis também. Então, aqui está o lead inline. E para começar a ligar, eu uso aqui esse Add Trunk Line Auto. E aí eu consigo ligar vários pontos de uma vez. Então, ó, fiz aqui minha ligação para o primeiro furo de pré-corte e de produção. Como a gente conversou, o pré-corte a gente vai ligar com o cordel detonante para ele sair todo instantaneamente. Então, como ele está bem pertinho aqui, eu vou tirar aqui essa borda também. Eu vou diminuir aqui o raio de busca, porque essa linkagem automática, eu só clico no primeiro e no último furo. E aí, ele procura tudo que está entre um raio de busca entre esses furos, tá? Então, vou clicar no lead inline, adicionar aqui automaticamente e vou clicar no primeiro e no último furo, que ele já linka todos para mim. Então, ó, a gente já viu aqui que tá tudo com 0 bonitinho, superfície e fundo do furo, porque é tudo cordel detonante. Estamos detonando instantaneamente. Beleza? E agora, a gente vai começar a linkar os furos de produção. Nesse exemplo, gente, a primeira linha aqui, horizontal, vai ser 17 milissegundos e horizontal aqui, 65. Então, gente, é muito simples. É só clicar no botão e fazer esse mesmo procedimento de ligar. Então, essa linha de frente, 17. As linhas diagonais, que o nosso exemplo agora é diagonal, com o botão de 65 ativo. E aí, é só ir ligando. É bem simples.
E, inclusive, eu posso copiar esse mesmo... Vamos supor que eu quero trocar fazer um teste, um cenário. Eu quero que, ao invés de 65 milissegundos de delay aqui nessas linhas diagonais, eu quero que seja 42. Eu posso copiar esse exemplo de temporização aqui em Copy Pattern e posso automaticamente trocar todos que são 65 milissegundos, por exemplo, por outro valor que eu queira analisar, tá? A gente pode até fazer um exemplo aqui rapidinho. Então, ó, finalizei aqui a linkagem. E vocês estão vendo que esses 3 furos, eles estão ligados entre si, mas eles não conversam aqui. Opa, deixa aqui. Não conversam com a malha. Então, pegar o meu padrão horizontal de 17 e incluí-los. Quando eu aperto ESC, todos eles já são temporizados. Então, aqui eu consigo ver quando queima a superfície, quando queima o fundo de furo. E assim, vamos indo aqui, tá? Então, ó, simples assim, temporizei aqui com o não elétrico, fiz mais um exemplo. Vou salvar e vou mostrar rapidinho para vocês o que eu tinha dito. Então, vamos supor, eu não vou copiar, tá? Vou fazer nessa mesma. Mas vamos supor que eu quero testar agora, ao invés de 65, 42. Eu posso só clicar aqui no de 65, falar que eu quero selecionar tudo que é 65 nessa malha, quero trocar o produto e vou mudar aqui para... Gente, esse NN é nonel e S de superfície, tá? Para 42. Quando eu trocar, ó, tudo já virou 42 na minha amarração de superfície. Simples assim, gente. Então, criar cenários é muito simples, tá? Ótimo, fizemos nosso primeiro exemplo. Vamos passar agora pelas análises, então? Antes da gente ir para o nosso exemplo com o detonador eletrônico, tá? Então, vamos checar aqui o que fiz a amarração. Estou aqui com um exemplo de amarração pronta. O que eu consigo analisar desse exemplo? Tá? Então, vamos vir aqui na aba Análises dentro do Initiation. Eu tenho 6 tipos de análise aqui, tá? Vou começar pela simulação, que nada mais é do que uma animaçãozinha do desmonte. Aqui eu consigo mover a velocidade e aqui, quando eu der play, é a barra da animação, tá? Eu consigo aqui trocar o tamanho das coisas na animação, se eu mudar as escalas, mas acho que esse daqui vai dar para ver bacana. Então, vou dar um play, ó, e ó, olha só que legal. Em amarelo, tá? A gente tem os detonadores de superfície e em vermelhinho os de fundo de furo. Então, o que a gente tem aqui? Ó, o pré-split todo já saiu e aqui a gente começou a detonar alguns de superfície e nenhum de fundo de furo, nenhum detonador detonou ainda, tá? Então, ó, agora sim, começou. Vou deixar o videozinho todo, que eu tô emocionada e tô parando, vocês devem estar querendo ver, né? Então, olha só. E aí eu vou vendo como que o meu desmonte acontece mesmo, tá? Uma coisa muito, mais do que visual, né, e bonitinho, eu adoro essa simulação, ela dá informação muito importante pra gente. Como, por exemplo, vou colocar o primeiro aqui, ó. Quando esse primeiro furo, quando esse primeiro detonador de fundo detona, isso significa que a minha bancada começou a se movimentar, tá? E se eu não tenho uma distância boa aqui de onde os detonadores de superfície estão detonando, vocês estão vendo aqui, ó, esses amarelinhos mais gordinhos, se eu não tenho uma distância boa aqui, o que acontece? Quando esse movimento começa, eu posso aqui romper algumas ligações de detonadores de superfície. E isso para o desmonte. Então, uma coisa de se analisar aqui é a distância quando o movimento começa. Então, quando eu vou ter aqui tudo movimentando e rompendo, de onde já está ok. Porque como esse detonador aqui já iniciou de fundo, não tem mais problema se romper. Já está iniciado o do fundo.
tá? Então, isso é uma informação importante que a gente tira daqui. A gente tem também os contornos, as time contours. Então, aqui, imaginem um bolo, a gente consegue ver aqui, ó, como esses cortes, né, como essa bancada, no meu exemplo aqui, tá sendo cortada, tá? Então, ó, esse tá vindo para cá, sendo cortado para cá. Imaginem mesmo uma faquinha cortando esses pedaços aqui, tá? É onde a gente consegue. E aqui tem muitas linhas, porque, óbvio, do pré-split que aconteceu lá no início, para quando o meu furo de produção chega aqui, eu tenho um tempo. Ah, gente, isso é dado, essas linhas são dadas em um intervalo de tempo, tá? Então, aqui tem, a gente está falando de 50 milissegundos. Se eu coloco, por exemplo, 30, a gente vai ver mais linhas, porque a gente vai estar vendo uma linha a cada 30 milissegundos. Tranquilo? Então, essa é mais uma análise bacana. Agora, a gente tem essa view relief, que está relacionada a alívio, tá? A unidade que a gente mede aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com velocidade, por exemplo, que é a distância por tempo, né? Aqui a gente está falando de tempo por distância, milissegundos por metro. Então, para ser um pouco mais fácil de entender, eu coloquei aqui uma imagem, tá? Então, o que esse alívio está nos dizendo? Quando ele tem, por exemplo, um perfil regular, então a gente está vendo aqui que está tudo azulzinho, eu tenho esse alívio também regular. E a gente sabe que aqui, quando a gente está nesse corte, também está acontecendo fragmentação, porque essas partículas interagem entre si. Então, é interessante que esse alívio, por assim dizer, ele seja constante, tá? Que ele siga um padrão mesmo. Então, esse fogo nosso está show, porque o que significa? Tudo que está em azul está tendo esse alívio constante, tá? Aqui a gente vê um distúrbiozinho, que também é normal, porque quando a gente muda de pré-corte para produção, a gente está tendo, obviamente, né, esse alívio bem diferente. Então, esse fogo aqui, ele estaria show, ó, tá todo bem com esse, né, com esse burden relief bem constante, tá? Ok. Seguindo aqui, a gente tem dois exemplos que são muito semelhantes. Então, a gente tem carga por instante e DEX por instante, tá? Eu não mostrei quando a gente estava lá aqui nos padrões de carregamento, mas eu posso fazer carregamentos com mais de um deck de explosivo. Então, eu coloco explosivo, algum material inerte, explosivo. Isso são os decks, tá? No nosso caso aqui, a gente não tem decks, a gente só tem um explosivo no fundo. Então, eu vou mostrar primeiro aqui esse carga por instante, tá? E depois a gente vê o de decks, porque nesse caso não se aplica. Então, o que é esse carga por instante? Vou colocar uma janelinha menor aqui. Esse carga por instante, ele está falando para a gente, é um gráfico que fala quanto de carga está sendo detonada naquele instante. Então, se a gente clicar aqui no tempo zero, a gente vai ver que tem 49 fogos naquele momento, que tem um total de 425 quilos de explosivo. Então, mas é óbvio, porque é o pré-split, né? Então, se a gente avançar aqui, ó, a gente vai começar a ver que, por exemplo, no tempo 265 milissegundos, eu tenho, deixa eu pegar outro, 285, eu tenho um furo detonando que tem essa quantidade de explosivo. Por que isso é interessante? Se a gente vê algo muito elevado aqui, então, tipo, muitos furos detonando ao mesmo tempo, a gente não quer isso. Então, é uma forma da gente ver, por exemplo, nesse tempo aqui, ó, a gente consegue até ver quais. No tempo 575, eu tenho 3 furos detonando. Um total de 155 quilos, tá? Então, isso aqui é importante por aquilo que a gente conversou. A gente não quer uma vibração elevada, a gente não quer um desmonte que não seja seguro, tá?
Então, esse gráfico mostra para a gente a quantidade máxima de carga por delay mesmo, por tempo aqui, tá? Então, qualquer coisa mais elevada do que seja aceito na nossa mina, a gente deve se atentar e mudar a temporização. Tranquilo? E aqui, gente, o do deck é bem parecido. Mas como aqui a gente não tem decks, ele acaba considerando furos também. Então, vai ser bem semelhante ao que a gente estava olhando. Olha só, por exemplo, nesse tempo aqui, tem esses dois decks de diferentes furos detonando, tá? E por fim, gente, a gente tem a análise de vibração, que é um modelo matemático do Data Blast, onde a gente pode ter furos colocados na nossa base de dados fixos ou móveis, tá? A gente pode querer medir em determinado momento uma vibração em uma região, ou a gente pode ter pontos fixos de monitoramento. No nosso exemplo aqui, eu criei um condomínio e escritório. E aí, quando a gente coloca aqui show, ele mostra para a gente a vibração nesses pontos. Óbvio que é um modelo matemático, então ele está calibrado de acordo com as informações da minha rocha, da minha mina, tá? Do meu desmonte. E aqui ele dá para mim a vibração. Beleza? Então, aqui está bem distante do escritório, então foi uma vibração baixinha, e aqui no condomínio um pouco maior. E, né, a gente sabe que vizinhos não gostam do barulho, da poeira e da vibração de desmonte, então, dependendo, é algo que a gente tem que estar muito atento, tá bom? Então, essa é a... Ah, tá. E eu estou olhando aqui o K95, porque isso aqui é uma estatística, né, gente? Então, esse valor é o que tem 95% de chance, a vibração tem 95% de chance de acontecer. Então, obviamente, eu confio mais do que a que tem 50% de chance. Então, eu sempre olho aqui a 95, mas por questões estatísticas, a gente tem ambos aqui no modelo, tá? Bacana, gente. Então, a gente viu aqui as 6 análises. Eu espero que tenha ficado claro aqui a diferença, mas se não ficou, a gente vai ter um exemplo de eletrônico agora, onde a gente pode explorar um pouquinho mais a questão dos decks, tá? Então, gente, fizemos um exemplo com não elétrico, vimos um pouquinho das análises, agora a gente vai criar o nosso exemplo com detonador eletrônico e decidir qual dos dois a gente vai mandar ser desmontado, tá? Então, a gente é o engenheiro de minas responsável, nós todos aqui, e a gente vai decidir aqui juntos qual temporização, qual fogo a gente vai autorizar. Beleza. Então, saí aqui do meu exemplo com detonadores não elétricos e vou aqui para o meu exemplo, mesmo fogo, tá, gente? Como eu queria comparar, a gente vai fazer um exemplo exatamente do mesmo fogo. Então, ó, é exatamente o mesmo fogo. Vamos criar, mesmo procedimento, tá? Criar aqui, vou colocar temporização EL02, porque já tinha feito um exemplozinho aqui 01. Coloquei no lugar errado. Tudo agrupado aqui dentro da minha blast pattern, da minha malha de desmonte aqui. Então, gente, vou colocar aqui disponíveis os meus furos de produção. Agora eu vou estar interessada em temporizar os meus furos de produção com temporizador eletrônico, tá? Com detonador eletrônico, tá? Vou adicionar, salvar, vai mudar de 0 para 152. Ok. Vocês vão ver que as ferramentas são diferentes, tá, gente? Porque, como eu disse, é bem diferente fazer a temporização com não elétrico e com eletrônico. Bem diferente não, mas é ligeiramente diferente. Então, quando a gente entrar aqui em Time Design, a gente vai ter 4 opções para criar essa temporização. Eu vou mostrar todas no slide, mas eu vou focar nessa Contour Line, porque eu quero que vocês vejam mais coisas, e essa daqui é um pouco mais rápida, tá? Então, eu vou utilizar ela para temporizar. A gente só tem uma zona, vou definir essa zona. E como que ela funciona? Aqui, eu mesma dou o formato que eu quero. Então, vou fazer aqui um exemplo em V, por exemplo. Tá?
Vou mudar a direção aqui, porque eu quero que esse furo seja o 0. Ok. Então, gente, eu criei aquele V e automaticamente o DataBlast já temporizou para que as minhas linhas, né, o meu corte, seja nesse formato. Eu posso cortar um tempo. Então, por exemplo, não estou satisfeita que a diferença aqui é só 28 milissegundos. Eu posso forçar um tempo mínimo de 40, por exemplo, que ele muda para mim. Então, mesmo sendo automático, eu consigo customizar de acordo com as minhas restrições, tá? Então, ó, rapidamente, ele já fez aqui o tempo para todo mundo. Eu vou salvar e vou rapidinho ver com vocês aqui as linhas, lá nas análises, os contornos, tá? Então, olha, ele já criou para mim esse corte, que é bem semelhante, se eu for lá no meu exemplo de temporização. O primeiro que eu mostrei para vocês estão lembrados? Que eu estou com esse ativo, não vou conseguir mostrar. Mas se eu abrir aqui o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, que também era em Z, também era em V, vou abrir, vou colocar 50 aqui. Ó, esse daqui é a temporização 1 com não elétrico, e esse é a que eu fiz agora bem rapidinho com o eletrônico. Então, ó, eu consigo criar esse formato rapidamente lá pelo eletrônico também, tá bom, gente? Então, vou voltar aqui para as nossas opções. Consegui criar. Poderia criar na diagonal, tá? Igual a gente criou. Poderia criar de várias formas. Vou deletar aqui. Porque outra coisa que eu poderia fazer, mas, Mona, não quero que seja automático. Eu sei os tempos e eu quero colocar, sem problemas. Essa Add Incremental Time é bem semelhante ao que a gente fez lá no não elétrico. Eu posso simplesmente adicionar automaticamente aqui, ó, e linkar os meus furos. Qual que é a diferença? Agora, eu não estou presa a escolher aqueles tempos já existentes, como, por exemplo, 17, 25. Eu posso colocar aqui o tempo que eu quiser. Posso colocar os 19 que eu tinha falado mais cedo. E aí, quando eu ligar, ele vai usar o tempo que eu quiser, tá? Então, essa é a forma manual de fazer, também é possível, mas como a gente já explorou ela um pouquinho no não elétrico, eu vou me atentar a outras coisas que eu acho interessante. Então, mostrei aqui para vocês essa do Contour Line. Que a gente do nosso fogo vai ter. Comentei aqui que a gente pode fazer da forma manual, que a gente fez no não elétrico. Vou usar o slide só para mostrar para vocês como seria esse egg e esse box, tá? Então, aqui, ó, se vocês verem, eu coloco o centro, defino o centro, e ele cria para mim essas elipses, né? Esses círculos aqui, temporiza já com esse corte. E o box, que é um box, né? Você dá um centro, ele mede aqui um quadrado, como esse ícone mesmo mostra, e ele também temporiza para você nesse formato, tá, gente? Eu não vou me atentar a esses dois, porque agora, para finalizar, eu quero mostrar algo muitíssimo interessante. Vocês lembram, interessante e importante. Vocês lembram que eu falei lá no PowerPoint, no início, sobre diluição? Fragmentação e diluição são problemas, né, que ficam no nosso dia a dia em uma mina, são questões presentes. Então, como que eu consigo evitar diluição usando detonador eletrônico e usando o DataBlast? Lembra que eu falei que aqui a gente só tem uma zona por enquanto, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fingir, o que não é raro, que esse meu bloco, ele tem material de estéreo e minério. E eu vou separar essas zonas, tá? Então, eu vou vir aqui na minha opção de zonas, vou criar mais uma zona e vou dividir esse bloco até onde vai o meu minério e até onde vai o meu estéreo neste bloco. Bom? Ok.
Feito isto, eu vou rodar um pouquinho aqui para eu definir certinho aqui o que é minério e o que é estéreo, tá? Então, ó, esses furos aqui, essa região, calma que eu quero selecionar assim. Esses furos aqui são estéreo, tá? Então, eu vou adicionar eles aqui, ó, ao estéreo. E, automaticamente, ele já contabiliza o que é da outra zona, que é a de minério. Então, não. Calma lá. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu peguei ali os furos errados na minha... Beleza. Vou selecionar aqui quais furos fazem parte de cada um. Vou adicionar. Ótimo, agora sim, tinha esquecido um furinho, aí tinha ficado meio doido. Ó, então, gente, agora eu tenho uma zona de material de estéreo e uma zona de material de minério, tá? E eu não quero que eles se misturem nessa região. Não quero mesmo. Porque, né, a gente sabe que isso não é interessante para a gente. Então, o que eu posso fazer numa situação como essa? Vou voltar, já criei minhas zonas e vou lá para minhas opções de temporização com eletrônico de novo. Eu poderia usar qualquer uma delas, tá, gente? Vou continuar usando o Contour Line aqui para a gente criar exemplos mais rapidamente e vocês verem mais coisas. Então, quando eu clicar agora, ele vai me perguntar qual zona eu quero temporizar. Vou começar pela de minério. Gente, estou num autódromo aqui, né? Esse barulho. Vou começar, então, pela de minério. E vou fazer aqui, ó. Vou fazer este formato de V para quê? Porque eu quero que esse material aqui, ó, caia para a minha esquerda. Eu não quero que ele venha aqui para o meio, tá? Então, eu vou fazer este formato para que o corte seja aqui para a esquerda. Olha que bacana. E vou temporizar agora o estéreo ao contrário. Eu vou falar, vou fazer aqui este formato para que ele vá, ó, então se a gente olhar aqui, ele está fazendo este corte para a direita. Vou salvar para a gente conseguir ver as contour lines, tá? O que está acontecendo, então? Voltar em análise, ver as timing contours, agora eu tenho que selecionar, e olha, gente, essa parte de estéreo está sendo cortada para cá e a de minério para cá. Isso poderia ter sido, essa temporização poderia ter sido feita manualmente também, tá, gente? Eu fiz da forma rapidinha, para vocês verem. Então, gente, olha que bacana, tá? Eu estou evitando diluição aqui. Nas minhas linhas tem um distúrbio, né? Porque a gente está diferenciando essas duas zonas, mas vocês podem ver que diluição aqui não está acontecendo porque eu estou dividindo o material. E aí, nessa brincadeira, a gente poderia analisar, por exemplo, como foi feita, né? Automático, não foi feito manualmente. Provavelmente, se a gente vier no alívio, pode ser que ele esteja um pouco, aí, ó, ele não está todo regular, né? Eu tenho uns distúrbios aqui, uns alívios diferentes. E aí é nesse ponto, gente, que a análise é importante. A gente vem cá, analisa, muda a temporização até encontrar um cenário ideal, tá? Então, essa é a questão, esse é o ponto. A gente tem essa oportunidade de escolher o que é melhor, o que vai trazer melhorar o nosso desmonte, tá? E, então, para a gente finalizar agora, como eu disse, vamos escolher qual das temporizações vai ser enviada para o campo. No nosso exemplo de hoje, eu vou me atentar à vibração. Supondo que no condomínio, o condomínio está muito perto, a gente está com problemas lá. Então, eu vou me atentar que eu tenho que ter um máximo de vibração X.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o exemplo que a gente criou juntos, que é esse temporização 3 webinar, e o novo temporização eletrônica 02, e vou ver qual tem a menor vibração. Então, eu posso clicar neles aqui, abrir a janelinha de vibração. Olha só, o eletrônico no condomínio 0.4, 0.5, o com não elétrico 1.1 e 1.6, tá? Então, óbvio que tem várias análises, a gente está fazendo uma brincadeirinha aqui, e a gente escolheria baseado na diluição, né, que a gente melhorou a diluição também, e na vibração, o cenário eletrônico. Beleza, gente? Então, mas antes de autorizar, vou ter que falar rapidinho isso aqui agora. Como é que, lá no campo, que eu falei que cada detonador tem sua identidade e o seu tempo, mas em momento nenhum a gente falou qual identidade é qual tempo é tempo, qual tempo é qual, certo? É aí que entra o conceito de YAP. No não elétrico, a gente linkou com tempos a superfície. Aqui no eletrônico, a gente tem o conceito de linkar com esse YAP, que nada mais é, gente, que a sequência com que os tempos vão ser atribuídos a cada detonador, tá? Então, o detonador 1 vai receber, nessa ligação que eu fiz rapidinha de YAP aqui, o detonador 1 vai receber o valor de 250, o seguinte, 309, e assim, esse YAP nada mais é do que uma ordem para se atribuir os tempos, tá? Nada mais do que isso. Então, como eu já sabia que era muita coisa para falar, fiz tipo Ana Maria Braga aqui, ó, já deixei um com o YAP pronto para a gente. Aqui, tá? Então, ó, já estão todos ligadinhos, eu já tenho uma ordem para que esses tempos, que eles têm que ir exatamente para esses furos, tá? Porque senão, né, não adianta de nada eu ter feito uma temporização maravilhosa. Eu tenho que garantir que chegue essa temporização aos furos certos. Então, isso é a sequência de atribuição dos tempos que foram eletronicamente colocados, que serão eletronicamente colocados, tá? YAP feito, bonitinho, decidimos que a gente vai autorizar a malha de temporização eletrônica, certo? Então, aqui em cima, eu deixo ela azulzinha, faço ela ser ativa, venho aqui em autorizar. Me pergunta se eu tenho certeza que eu quero autorizar essa. Sim. E olha só, que bacana. Qualquer pessoa que entrar no DataBlast vai ver que eu sou admin, tá, gente? Que admin, meu login, eu, Monalisa, autorizei essa malha e o dia. Então, eu estou responsável por essa decisão. E tá aqui, tá? E, ok, pronto. Como é que eu mando para o campo? DataBlast tem a opção de mandar automaticamente para o campo. Então, depois que eu autorizei a minha malha, eu consigo exportar o tempo. Isso aqui não é propaganda não, tá, gente? Mas a Dino é um dos sistemas que o DataBlast conversa, e que é o do nosso exemplo. Então, automaticamente, eu conseguiria passar essa informação lá para o campo. Isso é outra vantagem muito grande, essa comunicação com ferramentas do campo. E assim, a gente fez exemplos, analisou, escolheu e mandou para campo. Agora o nosso malha vai ser desmontada. Espero que seja um desmonte exemplar, até porque fui eu que autorizei. Então, gente, vamos finalizar. Concluindo, um bom projeto de amarração, temporização, é muito importante em aspectos, em vários, principalmente fragmentação, vibração, segurança e evitar diluição, que é muito importante também. É ótimo isso da nossa possibilidade de criar cenários diferentes, porque a gente analisa, escolhe, autoriza e executa o que for melhor, porque o nosso desmonte pode até ser bom, mas não custa nada melhorar, né, gente? E
Outra conclusão que fica aqui é da vantagem dessa possibilidade de comunicação direta com sistemas de iniciação eletrônica que o DataBlast fornece. Então, gente, foi na correria mais uma vez, eu falo muito, mas eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham conseguido absorver o modo de iniciação do DataBlast. Muito obrigada, vou deixar aqui o meu contato. Vai vir uma pesquisa para vocês sobre o webinar. Eu peço que vocês respondam, porque é muito importante para a gente ver o que melhorar, para a gente saber o que vocês estão achando, se tem dúvidas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Respondam o questionário, por favor. E fica aqui o meu contato, caso vocês queiram mais informações ou tirar dúvidas. Boa noite para todo mundo.